salvo, só aqui entrando para a igreja, né, reconhecendo Jesus como seu salvador, é que você pode ser salvo e tal. Todas essas ideias, todos esses conhecimentos, né, não ficam restritos a um lugar, a uma igreja, a um centro, a nada. Eles estão disponíveis para todos, né, e não em grupos fechados. Porque onde tiver um médium, vai ter um espírito falando através desse médium, um médium sério, claro, né? Bom, também para frisar os conceitos baseados no amor e na caridade, né? Isso é uma coisa assim fundamental. E qual é a outra utilidade do espiritismo? Para que esse ensino seja dado conforme o ritmo de cada um e não sob a imposição. Quer dizer, a pessoa que... O espiritismo é uma ciência, como toda ciência, quem está interessado é que vai buscar essa ciência. Né? Não é uma religião que as pessoas batem na sua porta, olha, você já ouviu falar do espiritismo? Olha, você já ouviu falar dessa ciência? Ninguém está interessado nisso, né? Dentro do espiritismo. Quem quer aprender matemática faz o quê? Vai para um curso de matemática. Quem quer aprender física vai para o curso de física e assim por diante. Né? A mesma coisa com a ideia do espiritismo. Bom, porque é uma descoberta científica, não é? E não uma seita, uma religião. Muitas pessoas fizeram do espiritismo religião, mas aí é a parte delas, ok? O espiritismo, na essência, não é uma religião. Bom, ele também é uma bússola, né, que nos aponta o norte para alcançarmos a moral cristã, ok? Essa moral cristã não é da igreja cristã, é o que Jesus Cristo falava: fora da caridade não há salvação, amem os seus inimigos, é dentro dessa filosofia, tá? Ele também serve para quê? Qual é a utilidade? Para combater o materialismo. Não é criar guerras, tá, gente? Não é você ir lá, o cara não acredita em Deus, vamos matar ele. Não. Ele combate as ideias materialistas. Ele demonstra através dos fatos. Ele demonstra através do comportamento, da mudança de comportamento. Você dá o exemplo, o bom exemplo para as outras pessoas. É assim que se combate dentro da visão espírita, tá? Não é atacar, não é bater, não é entrar em briga, nada disso. O combate é uma coisa moral, uma coisa intelectual, filosófica, ok? De comportamento. Um espírita, ele não vai estar gritando, olha, você tem que acreditar nisso, senão você vai pro inferno. Não vai, tá bem? Qualquer pessoa que se disser espírita e tiver esse tipo de atitude, ela não tá representando o espiritismo, tá bem? Bom, qual é a outra utilidade? A outra utilidade do espiritismo é para dar força a todas as outras religiões, a Umbanda, ao cristianismo, né, ao católico, ao evangélico, ao muçulmano, ao judeu, ao budista. Ele tá aí para dizer, gente, Deus existe e os espíritos existem, não existe morte. Acabou, só disso, provando com provas, com fatos, com o espiritismo experimental, isso dá só força para todas as outras religiões, tá bem? Independente da forma com que elas fazem os seus cultos, os seus rituais, independente disso, tá? Só fortifica a fé dos membros dessas igrejas, da religião, das religiões em geral. Também, o espiritismo, qual é a outra utilidade do espiritismo? O espiritismo serve para erradicar o egoísmo, a cobiça e a ambição da face do planeta Terra, tá? Devido à filosofia dele. Qual é a outra utilidade do espiritismo? Para que cada um busque por si mesmo, não é uma coisa imposta, né? Não é uma propaganda, um negócio que fica lá lavando o seu cérebro, né?
cada um busque por si mesmo as respostas, encontrando uma fonte inesgotável do saber. E aí, para você conseguir essas respostas, né, você pode ir até o Livro dos Espíritos, estudar a teoria, né, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, e tem outras mais literaturas de pesquisa, tá bem? Isso é para você fazer pesquisa, aí você tira suas conclusões, ok? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a gente vai entrar no capítulo 2, né? Vamos falar sobre as noções elementares do Espiritismo, e dentro desse capítulo a gente tem as observações preliminares, que é o que a gente vai começar agora, dos espíritos, as noções elementares de espiritismo dos espíritos, da comunicação com o mundo invisível, qual é a finalidade, o fim providencial das manifestações espíritas, tá bom? Quais são as noções elementares do espiritismo dos médiuns, os escolhos da mediunidade, as qualidades dos médiuns, sobre o charlatanismo, a identidade dos espíritos, as contradições e as consequências, tá? Isso é uma coisa elementar, você tem que ter como base para você entender do que se trata o espiritismo, ok? Bom, então a primeira observação elementar é a seguinte: é um erro crer-se que basta a certos incrédulos o testemunho de fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. O que são fenômenos extraordinários? O cara fala lá, se tem um espírito aqui que a minha televisão começa a flutuar no ar aí. Me prova, tá? É um erro acreditar que para certos incrédulos, tá? Outros não, outros podem acreditar sim, mas para certos incrédulos basta isso, basta ver para crer, tá? Por quê? Quem não admite no homem a existência da alma ou a existência do espírito também não a aceita fora dele, ok? E, portanto, negando a causa de uma coisa, nega implicitamente os efeitos dessa coisa, tá? Então, a pessoa não acredita na alma, não vai acreditar no espírito, ok? Os contraditores se apresentam quase sempre com uma ideia pré-concebida que os desvia de uma observação séria e imparcial. Então, o cara tá lá já com um preconceito ali. Então, ele tá bloqueado. Ele mesmo faz um bloqueio mental, tá bom? Que aí ele não consegue enxergar a verdade. Bom, e os contraditores levantam questões e objeções a que é impossível responder assim logo de cara. Você não consegue responder de modo completo. Por quê? Porque seria preciso fazer-se, para cada pessoa que vem te contradizer, uma espécie de curso, retomando as coisas desde o princípio. O espiritismo não se baseia com ideias assim fáceis de você entender. São coisas, é uma filosofia, você tem que estudar, tá? Então, o cara que chega para um físico e fala assim, eu não acredito na física, eu não acredito na matéria que você estuda, me prova aí que a física existe. Você tem que fazer um curso para você entender o que é física, né? A gente vai para a escola, fica lá quantos anos na escola para entender um pouquinho e sai ainda não sabendo de nada, entendeu? É uma ciência, isso demora para você aprender, não é uma coisa de achismos. Bom, o estudo prévio tem como resultado evitar-se essas objeções, essas contradições, que na maioria se originam da ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que estes se produzem, tá bem? Quem não conhece o espiritismo supõe que se podem produzir fenômenos espíritas como se faz uma experiência de física ou de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar, não admitindo como princípio a existência e a intervenção dos espíritos.
ou pelo menos não conhecendo nem a sua natureza, nem o seu modo de ação, esses indivíduos se comportam como se operassem sobre a matéria bruta e, desde que não obtêm o que pedem, concluem que não há espíritos. Colocando-se em um ponto de vista diferente, compreender-se há que, não sendo os espíritos, mas que almas dos homens. Todos nós, depois da morte, seremos espíritos, e que nestas condições também estaríamos pouco dispostos a servir de joguete para a satisfação das fantasias dos curiosos, né? Sendo que todo mundo vai virar espírito mesmo, então não adianta nem você falar, não existe. Você vai virar e você vai ver que existe. Ponto final. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los sempre que queira, só provará ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem, e muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. É a mesma coisa de você estar querendo observar um animal raro na floresta, né? Ele só vai aparecer na hora que ele quiser, não vai ser na hora que você mandar. Aquele que seriamente, que tá falando a sério, tá desejando a sério, deseja instruir-se, deve, nisto como em tudo, ter paciência e perseverança, colocar-se nas condições indispensáveis. De outra forma, é melhor não se preocupar com isso, ok? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo grande, até a